Olá, bom dia! Bom dia, paz do Senhor! Como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar e nos regozijar nele. Hoje nós vamos continuar fazendo o devocional que a gente faz por este livro, Amando a Deus. Vamos lá, vamos começar? Agora nós vamos para a semana. Vamos lá. Acho que é 40. Tô abrindo aqui. Isso mesmo. Semana 40. Glória a Deus. Olha só que lindo o texto de hoje. Só ajeitar aqui. Para a gente não se perder. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Olha o texto de hoje, gente. O Deus que escreve a minha história. Uau! Escreve para mim no chat. O Deus que escreve a minha história. O Deus que escreve a minha história. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Salmos 139, 16. Muitos cristãos percebem que a Bíblia demonstra que Deus tem um pleno domínio da história dos acontecimentos, mas eles não possuem a mesma convicção se isso dá mesmo em sua vida, pois imagine que se possui um livre-arbítrio, Deus não pode interferir. Vamos refletir melhor sobre isso, para que o nosso amor por Deus seja pleno ao confiar nele. Se livre-arbítrio significa a capacidade de agir sem qualquer influência, mas com abstração pura, inocente e isenta, então devemos rejeitar este conceito. A Bíblia diz que a escolha do homem é má em todo o tempo, e que não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Achar que o livre-arbítrio é livre de influência de sua natureza pecaminosa é uma negação de uma verdade bíblica. Se livre-arbítrio significa capacidade de decidir qualquer coisa na vida, decidindo a minha vida, meu destino, configurando uma autonomia absoluta e soberana sobre o destino de minha vida, então devemos rejeitar este conceito. A Bíblia diz que Deus está ativamente envolvido na vida dos humanos e de sua criação, governando, limitando, corrigindo, permitindo, proibindo, regulando, abençoando, amaldiçoando, perdoando, punindo, impedindo, libertando e etc. De forma que ele não está sujeito aos caprichos e desejos humanos, mas decide por sua vontade e glória. Efésios 1:11. Se livre-arbítrio significa a capacidade de escolher salvação, me colocando no caminho da eternidade por uma decisão livre e pessoal, ao se apresentar no Evangelho, então devemos rejeitar este conceito. A Bíblia diz que somos inimigos de Deus, que, por natureza, somos filhos da desobediência, que não há vida espiritual no pecador sem Cristo. Portanto, o ímpio não se move em direção a Deus como violação de sua natureza, porque essa é uma decisão contrária que ele é. Efésios 2, do 1 ao 8. Tal decisão só será tomada se houver mudança na ativa oposição a Deus. Essa mudança não pode ser parcial, como se ouvíssemos um anjinho de um lado e um diabinho do outro. Se livre-arbítrio significa capacidade de decidir o que é certo ou errado para mim, sem com isso seja julgado, pois o arbítrio é livre e ele não pode ser cerceado. Então devemos rejeitar este conceito. É Deus quem diz que o correto e o pecaminoso, suas criaturas, não são próprias. São padrões de vida que regulam o homem nas suas decisões, culturas, emoções, preferências. Deus é soberano para estabelecer isso. Salmos 119, 4. Pergunte-se, minha alma, é essa verdade? Deus é o escritor da minha história? Uau! Sabe o que eu acho interessante do ser humano? É que a gente ama falar de Deus, mas a gente não ama se comunicar com Deus. A gente ama dizer que a gente é de Deus. Que eu sou de Deus, que eu sou muito de Deus. Só que a gente não faz isso ser verdade na nossa vida. Porque viver uma vida com Deus e deixar com que Ele conduza a nossa vida implica em uma vida de renúncias. Escreve para mim no chat. Qual foi a última vez que você renunciou a alguma coisa por causa de Deus? Para deixar que Deus escreva a minha história, para deixar... Eu tenho o livre arbítrio de decidir
se eu vou me submeter ao Senhor ou não. Mas para deixar Deus escrever e reescrever a minha história, eu preciso permitir que isso aconteça. Ah, mas é tão mais fácil, né? Ele faz e ele é soberano. Não. Ele nos ama tanto que ele nos dá o direito de escolha. Me perguntaram assim, por que é tão difícil descansar em Deus? Eu disse para a pessoa, não é difícil descansar em Deus, é difícil confiar. A gente não descansa porque a gente não confia. Porque o tempo de Deus, ele não entra de acordo com o seu tempo terreno, mas ele entra de acordo com o Kairos, que é um tempo perfeito. Porque se fosse por mim, eu antecipava tudo. Se fosse por você, você antecipava tudo? Eu anteciparia tudo na minha vida. Eu já queria ter vivido tantas outras coisas, mas existe o tempo perfeito de Deus para você acessar terrenos e territórios que Deus tem para você. Agora, minha pergunta é, tu quer esperar esse tempo terreno de Deus? Tu quer esperar? Porque não é uma tarefa fácil esperar, não. Porque esperar em Deus significa ver tudo mudando menos a sua vida. Significa, talvez significa, inclusive, a tua vida piorar. Porque antes de ficar bom, querido, vai ficar muito ruim. E quando fica ruim com força. E você precisa saber quem é o Deus no qual você confia. Porque se você não confiar em Deus 100%, na hora que vir um ruim com força, você desiste do caminho da salvação. Então o problema não é descansar. O problema é confiar. E não tem cristianismo sem confiança. Porque quando eu não confio em alguém, eu não acredito que aquela pessoa possa me ajudar. Então, o livre-arbítrio está totalmente ligado à confiança. Eu encontrei um ponto chamado contentamento. Encontrar o contentamento no Senhor é para poucos. Eu demorei muitos anos perseguindo essa palavra, até que eu entendesse qual é o contentamento no Senhor. Se o Senhor te colocar no mar revolto, Ele é Deus. Se Ele te tirar do mar revolto, Ele é Deus. Se Deus te colocar debaixo de muitas águas, Ele é Deus. Se Ele te fizer deleitar em um ambiente muito gostoso, Ele continua sendo Deus. O mesmo Deus que estava na abundância é o mesmo Deus que está na escassez. O mesmo Deus que está na saúde é o mesmo Deus que está na doença. O mesmo Deus que está ali no problema, Ele estava antes do problema, porque Ele não muda. O problema é, a questão é, qual o teu nível de confiança em Deus. Porque diante do teu nível de confiança, aí que você vai conseguir se entregar ao Senhor de verdade ou não. Qual o teu nível de confiança em Deus? Sabe o que? Aí você fala assim, pô, o que eu preciso aumentar minha confiança? Como? Meditando nas escrituras dia e noite, jejuando, orando, se santificando, se importando com pessoas, amando, jejuando, ofertando, resolvendo demandas dos outros, perguntando a Deus o que é que Ele está fazendo na terra, fazer contar com você, sendo sensível à dor humana, pegando os seus problemas e sabendo que você pode ser um agente de Deus para ajudar o problema de outra pessoa, pegando as suas situações e sabendo que essas situações elas podem ser feitas por Deus, mas você também pode fazer algo por outra pessoa, sabendo que você tem uma dificuldade, mas se o outro tem uma dificuldade, não é porque você tem essa dificuldade que o outro vai passar uma dificuldade, respeitando pessoas. Ontem eu fui no mercado, eu sempre cumprimento as pessoas, eu gosto de pessoas, gosto. Daí eu fui no mercado, a mocinha do caixa estava assim, desanimada, eu falei assim, bom dia, gatinha, você tá bem? Aí ela olhou, ela, bom dia, aí passou minhas compras toda feliz, bom dia. Quando foi bem rápido, peguei pouca coisa no mercado. Quando terminou, aí ela virou pra mim e falou assim, terminei, tipo assim, toda feliz, com o olhinho feliz, aí guardei minhas contas, paguei, e eu falei assim,
Querida, eu quero declarar algo sobre a sua vida. Eu quero dizer a você que enquanto você estiver aí trabalhando, você vai ter uma experiência com Jesus. Jesus, ele vai vir sobre você, diante de você, de tal maneira em que vai ser inconfundível. Hoje você vai receber um toque do Espírito Santo. E quando você terminar o dia de hoje, você vai olhar para você e você vai dizer: uau, Jesus me visitou. Ela encheu o olhinho de água. Ela disse: amém. Dei um beijo nela, casquei fora. É olhar para o outro e amar. Aquela menina precisava de uma palavra. Por que você não pode? Ai, mas eu não tenho essa performance que você tem. Tudo bem, mas você pode ser gentil. Ser gentil, perguntar como está o dia dela, ser educada, né? Ser uma boa cliente e não piorar a vida das pessoas. Talvez você não tenha esse dom que eu tenho, que é um dom, eu entendo, mas você tem educação. E uma pessoa educada, ela compra a verdade. Vocês sabiam disso? Provérbios 23, 23. Compra a verdade, paga ela por um alto preço. O preço da verdade é alto. E um dos significados da verdade é educação. Sabia que se você for uma pessoa extremamente educada, você é uma pessoa espiritual? Sabia que se você for uma pessoa super educada e gentil, você é uma pessoa que já está acima de outras pessoas e já tem outra performance e já está em outra frequência de vida? Sabia que se você for uma pessoa eminentemente legal, você já é uma pessoa cheia de Deus, se você ainda tiver Deus. Você já é um agente de Deus na Terra, porque um sorriso seu pode mudar o ambiente do outro. Um olhar seu para a pessoa pode mudar o ambiente do outro. Estar na sua presença pode trazer paz. Estar perto de você pode fazer com que outra pessoa seja feliz. Porque uma pessoa feliz alcança outra pessoa feliz. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela modifica um ambiente, ela traz um ambiente espiritual, ela traz batismos só pela presença dela. Ela traz um ar, o ar fica mais diferente. Você já teve experiências com Deus? Gente, eu tô tendo umas experiências com Deus que ninguém explica. Uma das experiências que eu tô tendo com Deus é sobre o ar. Eu respiro assim, o ar tá diferente. Ai, que delícia! Ficar perto de Jesus torna até o teu ar diferente. É ar entrando demais nos pulmões. Sabe o que significa isso? Presença. 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 Não importam as circunstâncias, se são boas ou são ruins. Seja estável no Senhor. Confie nele. Tão difícil não é descansar. É confiar. O difícil é você pegar o teu livre-arbítrio, minha filha, e entregar nas mãos do Senhor. Isso é difícil. Isso é extremamente difícil. Mas que a partir de hoje, essa palavra modifique algo dentro da sua estrutura e que você possa sonhar, crer, ter essa expectativa e também se disciplinar para sempre, todos os dias, entrar na presença do Senhor. O salmista diz: um dia na tua casa vale muito mais do que 1000 delas. Agora, imagina se todos os dias você estiver na presença do Senhor. Tu tá numa revolta, minha filha, mas tu tá numa revolta com Jesus. E Ele é o único capaz de acalmar a tua tempestade. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, graças te dou porque o Senhor é tão misericordioso. Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Te adoramos porque ao Senhor convém a adoração. Espírito Santo, venha em nós, venha sobre nós e venha diante de nós. Nos indique o caminho pelo qual devemos andar. Nos leve à justiça, à calma, a paz, Senhor, não é a paz que excede todo entendimento. Nos faça pisar em caminhos de prosperidade e nos leve, Senhor, ao sublime conhecimento da glória de Deus. Assim nós oramos, crendo que o Senhor é fiel para completar a obra que Ele mesmo começou em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Ai, gente, amém. Ai, que graça, eu precisava ouvir, que linda.
Sempre tem mais de Deus para repetir e falar, e espalhar e pregar. Sempre tem mais de Deus, sempre tem mais de Deus.